I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Pastor, o que o senhor acha da posição do pastor John MacArthur a respeito da igreja ser soberana sobre a igreja? Ele está certíssimo. Agora, olha só, ele está colocando o seguinte, que a igreja decide sobre a igreja, que Cristo manda na igreja e não o Estado. Então, a questão é essa. MacArthur colocou que ele não iria obedecer o governo da Califórnia, porque quem governa a igreja é Cristo e não o Estado, e ele acha por bem já abrir a igreja. Ponto. Ele fez uma análise no ministério dele e viu que não havia risco de retomar os cultos presenciais, entendeu? Ainda mais num estado progressista quanto a Califórnia. Então vocês sabem que essa questão, né, que a gente está vendo aí de paralisação, tudo, é muito mais questão política do que propriamente cuidado com o vírus. Vocês sabem que não teve curva nenhuma para achatar, né, que o vírus seguiu o seu caminho independente do fechamento de comércio, de quarentena. Mas o que ele colocou? Ele colocou dessa maneira. Falou, ele fez o estudo dele, ele viu, bom, olhei, vi, eu já posso abrir. Quem manda na igreja é Cristo e não o Estado. Ele está certíssimo. Ele está resistindo, que é o que a igreja tem que fazer a esses governos progressistas, tá certo? Mas isso é uma decisão que ele tomou a respeito do ministério dele. E nesse ponto ele está certíssimo. Agora, a questão não é porque o MacArthur fez isso, que a discussão não é o quê? Abrir ou não, começar ou não a fazer os cultos. A discussão que tem que ser feita é o seguinte: quem manda na igreja? É o Estado ou é Cristo? Ou é a igreja? É a igreja. Ah, mas a questão da autoridade. A autoridade só deve ser respeitada enquanto ela estiver debaixo da palavra de Deus, tá? Se ela te obrigar a fazer alguma coisa contra a palavra de Deus, você não deve fazer, porque você não pode pecar por causa da autoridade civil. Já começa por aí. Então vamos lá, mesma coisa um pastor. Ele só é autoridade espiritual na tua vida se ele te orientar nos caminhos bíblicos. A partir do momento em que ele te tirar dos caminhos bíblicos, ele já não serve para te ensinar mais, tá bom? Vamos lá. Então, a questão é essa. Quem determina se a igreja vai estar aberta ou fechada? Não é o Estado. Ah, mas é um caso de saúde pública. Não é o Estado. É Jesus, é Cristo. Até porque na história nós sabemos que a igreja sempre esteve na linha de frente para apoiar e cuidar daqueles que ficaram doentes, daqueles que tiveram problemas. E até hoje é isso. Vocês podem ver isso por orfanatos, escolas, casas de recuperação, hospitais, cristãos que ajudam. Então a igreja sempre esteve na linha de frente. Então quem tem que decidir não é o Estado. Quem tem que decidir é a igreja, tá? É essa a discussão. Agora, a respeito dele abrir ou não a igreja, eu sempre coloco da seguinte maneira. Eu dou o exemplo aqui de onde nós locamos nosso espaço, que é dentro da IPI Tucuruvi. Eu brinco com o Giovanni, e aí, ó, vai sair de dentro de casa, não vai abrir a igreja? Mas isso é uma brincadeira sem dar indireta, pelo seguinte, eu vejo que na membresia da igreja dele, quem eu conheci, já é um pessoal de idade avançada. Muitos com vários problemas de saúde, muitos com várias chamadas comorbidades. E aí ele entra no mote de todo mundo pegando no pé dele para abrir a igreja. Ele vem, abre. Aí um senhorzinho desse fica doente e vem a falecer. Esse coitado desse pastor, ele nunca mais põe a cabeça no travesseiro para dormir de remorso. Então o pastor deve pesar como é a membresia. Vamos retomar? O pessoal mais novo vem no culto, o pessoal mais velho fica em casa? Ou não? Vamos continuar fechado? Vamos fazer... O culto online não substitui, não tem ceia online, nada disso. Então a gente tem que pensar isso. Uma coisa é quem decide. Quem decide é a igreja e não o Estado, se vai abrir ou não. Não importa a situação, senão a interferência do Estado na igreja. Isso não pode acontecer, porque esse é o sonho de certos, o sonho dos progressistas é calar a boca da igreja. Então quem decide é isso. Agora, quem decide é que o MacArthur está colocando. Ele achou por melhor retomar os cultos. Não vi como ele vai fazer, qual cuidado ele vai tomar. Te garanto que ele, sendo um homem extremamente responsável do jeito que ele é, um grande homem de Deus, ele está se preocupando com os membros da igreja. Então a gente tem que pensar em tudo isso. I was lost in a